Esse é um vídeo para quem está cansado, para quem já perdeu a fé ou está prestes a perder a fé, porque você já orou, você já jejuou, você está acompanhando os vídeos, você está buscando o Senhor e a resposta ainda não chegou. Nada aconteceu aos seus olhos e você não sabe se você realmente vai viver a promessa ou se foi um delírio, um sonho, uma coisa de momento e não a voz de Deus que te fez a promessa. Vamos lá. Eu estava refletindo, ontem eu fui fazer um trabalho, na verdade, e esse trabalho aconteceu uma coisa nesse trabalho, eu vi, escutei algo, eu não vou entrar pormenores na história que eu ouvi, é uma questão de ética, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu fui dormir pensando nisso e eu olhei para a minha própria vida e comecei a refletir sobre isso, porque eu já tinha pensado o que essa pessoa falou ontem, mas o Senhor, Ele me consolou na palavra dele. Mas eu fiquei pensando, nossa, outras pessoas podem estar pensando isso nesse momento. Resumidamente, eu encontrei uma pessoa e ela me falou que ela buscava o Senhor, ela orava o Senhor, ela era uma pessoa fiel ao Senhor, mas ela pediu algo muito importante para Deus e o tempo passou e Deus não respondeu ela. Então ela hoje não tem mais fé para orar, para falar com Deus, porque ela não acredita mais na existência de Deus. Porque se Deus existisse, não teria acontecido o que aconteceu com ela e Ele teria respondido a oração dela, porque ela fez tudo certinho e não aconteceu aquilo que ela imaginava. E isso me bateu, né? Me bateu com força, porque eu também já pensei assim, né? Em uma área muito específica da minha vida, uma época muito específica da minha vida, eu achava que fazia tudo certinho, né? Eu orava, buscava o Senhor, ia para a igreja, mas aconteceu algo comigo e eu me senti extremamente vulnerável, eu me senti extremamente sozinha e cheguei para Deus e falei: eu não acredito mais em você. Se você fosse meu pai, como tantas pessoas falam que o Senhor existe, eu não teria passado por isso. Que pai é esse que deixa a filha passar por essa situação? Eu cheguei a falar isso para Deus. Não vou mais ler a palavra, não vou mais buscar. Eu não acredito mais no Senhor. Então eu me vi quando Ele falou isso. Eu me vi há tempos atrás na fala dele. E hoje de manhã, quando eu acordei, eu tenho o hábito de ler, né? Antes de ligar o Wi-Fi, antes de me conectar com as pessoas, com meus amigos, antes de qualquer coisa. Eu pego a Bíblia, né? Medito um versículo, depois vou ler meus livros. E eu já falei para vocês em outro vídeo que eu tô relendo o livro A Mulher que Todo Homem Quer, da Núbia Siqueira, que não fica embaçado aqui, da Núbia Siqueira. E Deus falou muito forte comigo na parte da impaciência, a impaciência que gera incredulidade. O que é incredulidade, né? Incredulidade é uma pessoa que não consegue mais crer, é uma pessoa que não consegue mais acreditar. Ela um dia acreditou, ela um dia confiou, mas hoje ela não consegue mais. E esse é um tipo muito perigoso de esfriamento espiritual. É um tipo muito perigoso de desistir da fé, de desistir da jornada. E muitas vezes a gente cai nisso, porque as coisas não acontecem no nosso tempo. E aqui o livro conta a história de Sara, né? A Sara, ela ouviu Deus fazendo a promessa a Abraão, que ele seria o pai de multidões, mas Abraão fez 100 anos e ela estava estéril e nada da promessa se cumprir. Então, ela tentou fazer do seu jeito, ela tentou resolver do seu jeito, com sua inteligência, com da sua maneira, a sua maneira. Então, ela deu H a Abraão, a escrava dela, Abraão, para que ela gerasse e desse filhos. E fazendo isso, ela deixou de acreditar que o Deus que fez a promessa era fiel para cumprir, mesmo
com o passar dos anos. E você sabe, né, quem acompanha a Bíblia sabe que Agar se rebelou contra Sara, tanto que Sara repreendeu ela, que ela teve que fugir para o deserto, enfim. Depois leiam lá em Gênesis a história de Sara com Agar. E depois Sara engravidou, porque chegou o tempo de Deus na vida de Sara e ela teve Isaac. Mas tantos problemas que Sara teria evitado na vida de Abraão, na vida da própria Agar, né, que teve que passar por tantas situações por causa da impaciência. E quantas vezes eu e você somos Sara? E é sobre isso. Então eu fiquei na dúvida, Senhor, quando é que eu sei se eu estou no tempo de espera para que o Senhor faça a tua promessa se cumprir na minha vida? Ou quando eu sei, ou como é que eu vou saber se eu estou ainda falhando contigo para que o Senhor não olhe para mim, né? Talvez existe algo em mim ainda, e sempre tem algo em mim, sempre tem algo em você que tem que ser mudado, que está impedindo o Senhor de fazer algo novo na minha vida. Porque em Isaías 59, capítulo 59, versículo 1, fala assim, ó, que foi o versículo que caiu ontem, quando eu fui dormir, né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Aí ele vem, né, no versículo 4. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que cometa juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem um trabalho e produzem a iniquidade. Depois você pode ler o capítulo 59 de Isaías. Mas basicamente há um povo, há pessoas que clamam pelo Senhor para que Ele responda, para que Ele cumpra a promessa que Ele fez na sua vida, mas que clamam ao Senhor uma hora e em outra estão falando falsamente contra o seu próximo, não praticam justiça, são pessoas vaidosas, são pessoas mentirosas, são pessoas que não vivem o que pregam. Em resumo, são pessoas hipócritas, aqui em Isaías, e que ficam clamando ao Senhor. Mas o Senhor, Ele é um abençoador, Ele nunca deixou de abençoar, Ele nunca deixou de estender a sua mão, Ele nunca deixou de ouvir as orações. Mas existe uma nuvem de fumaça, existe um empecilho que impede Deus de dar resposta àquela pessoa, de dar resposta a mim, de dar resposta a você. E esse empecilho é o pecado, é a iniquidade. Aqui, voltamos aqui, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, não está fechada, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Em outras palavras, Deus, Ele não perdeu a mão para não poder salvar você, Ele não perdeu a audição, Ele não perdeu a voz para não falar com você, para não falar comigo. Mas as nossas iniquidades nos afastam dele, porque Deus é santo e Ele quer de nós santidade, Ele quer de nós que nós andemos com Ele. E eu pensei, meu Deus, quantas vezes eu clamei a Ti, eu orei, eu jejuei, eu fiz voto, eu fui na Tua casa, fiz a obra, mas na minha vida mesmo, eu não sacrifiquei, porque a gente às vezes cai no rótulo de ser religiosa, de querer ser religioso, de fazer as coisas para alguém falar assim, olha, essa pessoa é dedicada, olha, essa pessoa realmente abraçou a obra, realmente é uma pessoa usada por Deus, mas perde a essência, né, que é viver com Deus. E Deus, ele vê o nosso coração, Ele vê que nós somos quando ninguém está por perto, quando ninguém está olhando para a gente. Você pode me ver aqui um rostinho bonito, eu falando da palavra, mas Deus, Ele me vê 24 horas.
Ele vê se eu estou orando, se eu estou buscando, se eu estou adorando, se eu estou jejuando, se eu estou sacrificando, se eu estou fofocando, se eu estou fornicando. Ele me conhece como ninguém. E Ele também te conhece como ninguém. E é os nossos pecados que nos afastam de Deus. Quando eu me lembro dessa fase que eu me revoltei contra Deus porque Ele não me ajudou da forma que eu queria, ou porque Ele não impediu que aquela situação acontecesse na minha vida, quando eu olho para trás, eu vejo, por exemplo, que eu não estava me dedicando na oração. Eu não estava orando como antes, eu não estava jejuando como antes, eu não estava ouvindo a voz de Deus. Eu estava tão ocupada no meu trabalho, tão ocupada em ter uma carreira, em ser respeitada profissionalmente, em dar o meu melhor, que eu, naquela época, tinha abdicado dos meus momentos a sós com Deus. E aí veio a prova, né? A prova de fogo. E quando a prova de fogo chegou, eu, em vez de glorificar o Senhor e me aproximar dEle, eu fiquei revoltada com Deus. Mas eu não estava sacrificando com Deus. Você me entende? Será que você está sacrificando com Deus? Será que esse tempo de espera é realmente um tempo de espera? Ou é o tempo de você se voltar para Deus? É o tempo de você orar mais, buscar mais e ver qual é a sua parcela de culpa nisso tudo. É muito fácil a gente olhar para Deus e esperar que Ele faça todas as coisas por nós. É muito fácil a gente olhar para Deus e dizer que Ele é ruim porque Ele não ouviu quando a gente pediu, quando a gente clamou. Mas Deus tem me ensinado nesses dias que eu tenho que olhar para mim também. Qual é a minha parcela de culpa nisso? Inclusive, foi uma das coisas que o Senhor me ensinou muito, né? É colocar na caneta. Tá, não tá acontecendo aquilo que o Senhor me prometeu. Não tá. Mas qual a minha parcela de culpa? Será que eu não tenho um pouquinho de responsabilidade aí? Não tem nada que eu possa fazer para que eu chame a tua atenção para mim, para que essa nuvem de fumaça que impede o Senhor de me ouvir saia do caminho? E aí, quando você faz essa pergunta para você, o Espírito Santo, ele te mostra. No caso de Sara, se ela tivesse perguntado para Deus, tá, o Senhor prometeu para o meu filho, para o meu marido, Abraão, que ele seria pai de multidões, mas já está com 100 anos e nada. O que eu posso fazer aqui? Eu sei que tudo é no teu tempo, mas tem algo em mim que o Senhor quer mudar para que eu gere a promessa que o Senhor prometeu ao meu esposo, que se estendeu a mim? Tem algo que eu, como um ser humano, tenho que abdicar, tenho que entregar no teu altar para que aquilo que o Senhor prometeu para mim chegue e eu veja a realização disso? Porque existe a questão de Isaías 59, que a mão de Deus não está encolhida, mas o nosso pecado afasta o Senhor de fazer aquilo que a gente está pedindo, o que é melhor para nós. Mas também existe Eclesiastes 6, né? Que é o tempo de Deus. Eclesiastes 6 fala aqui, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, você tem que ver e tem que analisar em você, e eu também faço isso, se nós estamos vivendo Eclesiastes 3, esperando o cumprimento, o tempo determinado da promessa, porque o Senhor, ele tem o seu próprio calendário, ele tem as suas próprias horas, ele tem o seu próprio modo de agir, porque ele é Deus. Ele não vai dar nada para você se ele sabe que você não está pronta para receber. Se ele sabe, se ele te dá isso agora, isso vai te destruir. De repente você quer muito casar, mas Deus sabe, se ele te dá um relacionamento agora, você vai colocar esse relacionamento no lugar de Deus. E por colocar esse relacionamento no lugar de Deus, você vai se perder, porque maldito é o homem que confia no outro homem, que coloca outras coisas no lugar de Deus. E ele não te dá esse relacionamento porque ele sabe que se ele te dá, ele vai te perder. Então não é o tempo. Ah, Laila, eu já tô com 40, já tô com 50, Você pode estar com 150 anos,
Se você não estiver alinhada com o propósito, com o tempo de Deus, Ele não vai te dar. Senta e delira. Mas essa é a verdade. Deus não dá para nós aquilo que Ele sabe que vai nos destruir. E quando eu falo isso para você, eu falo isso também para mim. Tem muitas coisas que eu tô orando, que eu tô estudando, que eu tô trabalhando e que são promessas de Deus, mas que ainda não se cumpriram na minha vida. Mas eu sei, eu pergunto sempre para Deus, eu tô em Isaías 59? Tem alguma coisa que está impedindo o Senhor de cumprir a promessa? Tem algo em mim que o Senhor quer mudar? E Ele me mostra, olha, tem sim, tem umas coisinhas aí que você não tá apta ainda, não tá no tempo oportuno, não tá pronta para isso, para a dimensão disso. E eu, ok, entendi, Pai, entendi, não preciso humilhar também. Mas quando chegar o tempo certo, né? Quando chegar o tempo aceitável do Senhor, Ele faz acontecer. E quando a gente fala em tempo certo do Senhor, a gente tem que entender que o calendário dele, o relógio dele é totalmente diferente do nosso. E se está demorando, é porque Deus está moldando você para receber a promessa. A promessa já está pronta do dia que a palavra foi lançada na tua vida. Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, né? Aqui mesmo fala, em Isaías 55, versículo 11. Deus fala assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, a palavra do Senhor que Ele lançou na minha vida e na tua vida, ela não vai voltar vazia. Mesmo que as circunstâncias digam que não, é totalmente improvável acontecer alguma coisa. Mas se Ele falou, passe o tempo que passar, vai se cumprir. Mas não fique apenas esperando. Analise a sua vida espiritual. A gente às vezes é muito bom em pedir, somos ótimos pedintes, mas somos péssimos servos. Somos péssimos em obedecer. E eu falo isso para você e falo para mim. Somos péssimos em obedecer. Somos péssimos em sacrificar. Somos péssimos em nos colocarmos à disposição de Deus. Parece que somos filhos por interesse, né? Enquanto Deus não fez, a gente está esperando, a gente fica se dedicando. Aí Deus dá, a gente muda da água para o vinho. Quem é Deus? Besteira. Ir para a igreja. Não precisa sacrificar, bobeira, infeliz, né? Desculpa o termo, mas você estava orando por isso, aí Deus te deu e você mudou agora porque Deus te deu. Aí Deus não dá, Deus sabe quem nós somos, sabe, ou como sabe, Ele sabe como eu sou. Ele não dá asa à cobra, eu sempre ouvia isso quando era criança no interior, que Deus, Ele não dá asa à cobra. De repente você está querendo voar, mas você é uma cobra. Você não é uma ovelha, você não é uma pessoa que está se colocando, sacrificando, né? Você está aqui em Isaías 59, você está mentindo, falando falsidade, fazendo briga entre os irmãos, você está derramando sangue inocente, você não está sendo uma pessoa digna do olhar do Senhor. E quando eu falo isso, não pense que eu estou te humilhando, não. Isso aqui é o que a palavra diz, e é para você e é para mim. Deus, Ele não vai dar nada para você. Nada. Tem até a música. Nada. Se você ainda for uma cobra, né? Não se tornar um ser humano nascido de novo, que está apto para receber aquilo que Ele te prometeu. A palavra dele não volta vazia. Mas qual é a sua contribuição nisso aí? O que está faltando obedecer? O que está faltando você renunciar para entregar a Deus? Porque Eclesiastes fala, tudo tem o seu tempo determinado. Então, não aconteceu ainda, talvez, tá fazendo certinho, tá cumprindo tudo, tá com o coração limpo, não tá com mágoa no coração, não tá fazendo briguinha na internet, discutindo com as pessoas, tocando fogo na vida dos outros. Amém. Então, agora espera chegar a data do calendário de Deus, meu irmão. Tá ligado? Não tem mais o que fazer. É só esperar. Agora, se você tá daqui em Isaías 59, né? Sendo a serpente que
que pega o calcanhar dos outros, tira isso. Porque a nossa iniquidade, ela nos afasta de Deus. Então, tire a iniquidade e você vai ver o Senhor, Ele cumprindo algo novo. Aí você vai pular para Isaías 60, né? Ele vai falar assim: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Que maravilha quando a gente chega em Isaías 60, né? Quando a gente chega nessa fase, que depois eu vou fazer um especial de Isaías 60, que a gente chegou à promessa, que a glória do Senhor se manifesta através da nossa vida. Mas antes disso, temos que passar por Isaías 59 e também pelo Eclesiastes 3. E essa reflexão de hoje, que Deus ele te abençoe, curte, comenta, compartilhe e que Deus sempre esteja na tua vida. Amém.